Boa tarde, Aline. Deus te abençoe, minha irmã. Saudades. Eli também está presente aí. Que Deus te abençoe, Eli. Estão me escutando bem? Certinho? Deixa eu entrar aqui acompanhando aqui. Aleluia. Deixa eu ver aqui se estou me escutando. Boa tarde, Aline. Agora sim. Glória a Deus. Dá mais 2 minutinhos para a gente estar começando. Você que está chegando, boa tarde. Pode dar um alô aí. Beleza, Eli. Ótimo. Graças a Deus. Logo mais começaremos aí o nosso culto. Amém? Antônia Diogo está aqui conosco. Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Glória a Deus por estarmos aqui nesta tarde. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor venha falar ao nosso coração. Glória a Deus por cada irmão que está firme nesta campanha. Hoje é o 12º dia. E eu creio que nós iremos até o final, amém? Então, Deus continue ministrando aos nossos corações. Você pode também estar compartilhando essa live. Para que essa palavra também alcance o coração daquelas pessoas, daqueles irmãos, aqueles parentes, amigos. Então, creio que Deus vai falar fortemente ao nosso coração. Quantos estão animados na campanha? Diga aleluia. Escreva aí, aleluia. Glória a Deus. Amém, Adine. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui novamente aqui. Amém, minha irmã Eli também. Glória a Deus. Nós já estaremos mais 2 minutinhos para a gente estar começando. Amém? Você que tem um pedido de oração, pode escrever aí que nós estaremos orando também pela sua causa. Estaremos ministrando diante do Senhor. Então, você que tem um alvo, quer colocar para estarmos orando, pode escrever aí. Amém? Vamos estar começando. Então, neste momento, peço para que cada um de vocês aí que está nos acompanhando, feche teus olhos, vamos estar apresentando ao Senhor este momento, este culto, que o Senhor venha verdadeiramente ministrar aos nossos corações, ao nosso espírito, que venha nos fortalecer nesta campanha de oração, campanha de jejum, que o Senhor continue ministrando,
o Senhor continue abrindo o nosso entendimento. Senhor Jesus, obrigado, Pai, obrigado, meu Deus, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui, a Deus, firmados neste propósito, firmados, Deus, nesta campanha, Senhor, campanha de jejum e de oração, Pai, na qual nos quebrantamos diante do Senhor. Nós, Senhor, nos colocamos, Senhor, Deus, em humilhação diante da Tua face, Deus. Por isso, meu Pai, eu quero te pedir, Deus, que o nosso corpo natural, ele se enfraqueça, meu Pai, para que o Senhor se fortaleça em nós, meu Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer em nosso espírito, Senhor. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, Deus, continue ministrando, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é alimento, a Tua palavra, Senhor, é força, meu Pai. Deus, venha ministrando a cada coração, que possamos, ó Deus, Senhor, permanecer neste propósito, Deus, na qual a igreja se levanta e declara, Deus, a vitória, Senhor. Senhor Jesus, nós declaramos a vitória em nossas vidas, Senhor, Deus, diante dos nossos alvos, diante das nossas causas que temos colocado diante de Ti. Tua palavra diz, ó Deus, que os nobres estabelecem alvos nobres, ó Deus, e por nobres atos perseveram. Deus, e assim, Deus, nós te pedimos, Senhor, continue nos sustentando para que venhamos permanecer, Deus, nos nossos alvos, neste propósito, Deus. Por isso, Senhor, ministra ao nosso espírito de uma forma especial. É isto que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, Manu chegou aqui, Deus te abençoe, Manu, que bom que está aqui conosco, glória a Deus por isso, amém. Então vamos abrir em Daniel, no capítulo 3, versículo 10, diz assim, Daniel capítulo 3, versículo 10, diz, Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de foles, e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, a palavra do Senhor diz, que com ira e furor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, estejais prontos para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, pois isso será melhor para vós. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E o rei Nabucodonosor chega a dizer, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olhe que afronta com que o próprio rei chega para os servos do Senhor, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e faz prova se eles realmente estavam desobedecendo ao decreto do rei. E esse decreto seria de adorar a estátua de ouro. Olha, porque a gente lendo, a gente não tem noção da pressão com que
estes servos de Deus sofreram. Eles foram denunciados, eles foram apresentados diante do próprio rei, e o próprio rei afrontou diretamente a eles, dando a oportunidade deles adorarem ali, senão eles teriam o decreto ali na mesma hora de serem lançados na fornalha de fogo ardente. Mas olha o que a palavra do Senhor diz, a partir do versículo 16, diz: responderam então Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor, e disse: não necessitamos, ó rei, de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esta foi a postura, esta foi a posição dos servos de Deus. Será que eu e você, como nós ficaríamos diante de uma afronta, diante de uma ameaça dessa? Eu fico lembrando, eu faço um paralelo em relação a Pedro, quando andou com o Senhor Jesus, foi avisado pelo Senhor Jesus, viu as maravilhas do Senhor Jesus e chegou a negar o Senhor 3 vezes. Mas eu quero trazer esse exemplo porque mostra o quão clara, o quão firme era a posição daqueles servos de Deus, que não se deixaram se intimidar diante dessa afronta, diante dessa ameaça, diante desse decreto real. Era o próprio rei afrontando eles e dando a oportunidade deles livrarem a própria vida, naturalmente falando. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles servos, eles não titubearam, eles não duvidaram, eles não fracassaram e nem retrocederam. Mas eu queria complementar esse texto com o que está escrito em Salmos. Deixa eu abrir Salmos capítulo 3, quando chega e diz, para nós continuarmos, Salmos capítulo 3, diz, versículo 5, diz: eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Então aqui, Davi, ele chega e recita esse salmo. Eu me deito e durmo, e acordo, porque é o Senhor quem me sustenta. E eu não terei medo de 10 milhares que se puserem contra mim. Ou seja, 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. E eu pergunto, como tem sido o nosso sono? Nós, de fato, temos conseguido dormir em paz diante das afrontas que somos colocados no nosso dia a dia? Diante das intempéries do dia a dia, nós conseguimos, ao final de um dia, ao final de um dia de luta, ao final de um dia de muitos desafios, chegar a colocar a cabeça sobre o travesseiro e ter um sono de paz, o sono do justo? Nós, de fato, temos a convicção e a certeza de que o Senhor, Ele vai nos livrar de todo o mal.
ainda que seja 10 milhares de pessoas que se levantam contra mim, contra você, nós temos de fato, temos tido esta paz no nosso coração. Diante das afrontas, nós temos duvidado da ação, da providência, do propósito que Deus tem em nossas vidas. Aqueles servos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que andavam como Daniel, assim como o próprio Daniel, quando o rei baixou um decreto que não poderia adorar outro Deus, orar a outro Deus, senão ao Deus dele, e Daniel, a palavra do Senhor diz que Daniel foi para o seu quarto orar como era de costume. Será de fato que nós temos tido esta paz? Ou temos permitido com que o medo, ele venha, assole a nossa paz, o nosso coração, a ansiedade, tire o nosso sono? Porque uma coisa é certa, se nós temos esta convicção, essa segurança como tiveram os servos do Senhor, nós dormiremos em paz. Se o Senhor permitir que eu passe por permitir que eu passe por essa prova, é vontade de Deus. E se Ele não permitir, é vontade de Deus. Mas, irmãos, não tenham dúvida, nós seremos provados dia a dia. Seremos colocados diante do próprio rei, diante da própria afronta, seremos afrontados. Mas é o Senhor que nos dá o sono, é o Senhor que nos faz dormir em paz. E o salmista chega e diz: então eu não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Eu tenho abortado, eu tenho desistido dos meus sonhos, dos meus projetos, por medo dos meus adversários. Porque uma coisa é certa, por mais que eu tente fugir dos meus adversários, por mais eu aborte, eu abra mão dos meus projetos, o medo ele vai permanecer dentro de mim. Eu não consigo me abster do medo se assim eu tomasse, se assim for a minha postura. Mas eu queria trazer aqui a reflexão, por que aqueles servos eles tinham tanta segurança em Deus? Como isso aconteceu? Porque eles simplesmente nasceram dessa forma? Com essa personalidade? Ou isso foi construído? E é isso que me chama a atenção. Por que os servos do Deus Altíssimo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim como Daniel, eles não ficaram em cima do muro. Eles resolveram abrir mão da sua própria vida a ter que adorar a outro Deus. Que fé é essa? Como eles construíram isso? Eu queria trazer esses fundamentos para a nossa reflexão. Porque na hora da afronta nós teremos posicionamentos firmes. Amém? Nós não retrocederemos, não iremos retroceder, mas pelo contrário, isso será gasolina e combustível para irmos adiante. Quantos querem isso? Diga aleluia. Os adversários, eles não destruirão nossos sonhos, os nossos projetos. Seja se é uma causa de saúde, seja se é um projeto que temos investido, em qualquer área que seja, na área afetiva ou na área financeira, nenhum adversário do Senhor vai nos tirar do melhor. E é nisso que nós precisamos entender nesta tarde. Eu queria começar com o que está lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17. Primeiro fundamento. 1 Samuel capítulo 17.
versículo 32. Vamos entender aqui de como vem essa segurança em Deus. Diz o seguinte, versículo 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. No caso, Golias. O teu servo irá e pelejará contra ele. Assim disse Davi a Saul. Respondeu então Saul: contra este filisteu, Golias, não poderás ir pelejar. Tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua juventude. Disse, porém, Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, o matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Agora olha o que está no versículo 37 do capítulo 17. Diz o seguinte: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Observe, quando Davi está diante daquele desafio de enfrentar o Golias, e ali não era um problema, ali era um desafio que representava uma grande oportunidade para Davi. E a palavra de Deus diz que quando aquela oportunidade é gerada, Davi, ele faz exatamente o que está lá em Malaquias, em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Ele trouxe a esperança, ou ele trouxe à memória aquilo que lhe trazia esperança. E ele chegou e disse: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, este me livrará da mão do filisteu. Irmãos, o Senhor não coloca nada na minha e na tua vida. O Senhor não permite nada que nós não tenhamos condições de suportar. Mas tudo aquilo que vem, ele vem dentro de um processo de Deus em nossa vida. É Deus trabalhando em nossas vidas. Por isso que quando Davi ele se deparou com aquela circunstância, ele não duvidou. Por quê? Porque ele já tinha uma experiência pregressa com o Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já tinha feito na vida dele. Davi, ele não se arriscaria a lutar contra Golias se ele não tivesse tido essas experiências no dia a dia com Deus. E a palavra do Senhor chega e diz exatamente isso. Quando Davi fala para Saul: ó, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão, um urso, e tomava o cordeiro do rebanho, eu saía após ele e matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Se o Senhor me deu vitória, seja contra o urso, seja contra o leão, seja contra qualquer levante do adversário, o Senhor me dará vitória no dia de hoje. E muitas vezes nós, ainda que já tivemos muitas experiências com Deus no nosso passado, mas quando nós somos colocados à prova, nós esquecemos de toda a vitória que Deus já nos deu. Quando nós nos esquecemos disso, aí, irmãos, a dúvida, ela nos alcança, a dúvida, ela vem assolar, ela vem enfraquecer a nossa fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles se colocaram firmes diante do rei, é porque eles já tinham uma vida, uma experiência com o Senhor. Eles já tinham experiência suficiente para revelar, para mostrar, para ter certeza daquilo que eles esperavam em Deus.
E o que diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ela é a certeza das coisas que eu espero por tudo aquilo que eu já vivi no meu passado andando com o Senhor. Isso só vai fortalecendo. E cada vitória que nós alcançamos em Deus, a nossa fé, ela é fortalecida. Nós amadurecemos diante do Senhor. Deus vai nos lapidando. Nós vamos crescendo na palavra, nós vamos crescendo na presença de Deus. Deus não vai permitir nada que nós não sejamos capazes de enfrentar e de superar. Então, se aquele desafio, mas muitas vezes nós olhamos para o desafio e achamos que ele é muito grande, que nós não daremos conta. Mas chame a memória aquilo que traz esperança, como está lá, como eu citei, em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Faça um retrospecto da sua vida. Quais foram as batalhas que foram perdidas? Em que momento Deus, ele nos abandonou? Irmãos, em nenhum. E esta batalha que nós estamos enfrentando agora é para nos tornar ainda mais fortes em Deus. Porque, como a palavra do Senhor diz, que nós somos transformados de glória em glória, de vitória em vitória. Nosso processo de transformação, ele ocorre em passos a passos, não é de vez. Não é ao mesmo tempo. Então, assim como Davi, assim como aqueles servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando a prova ela chegar, devemos trazer à memória todo o nosso passado em Deus. O quanto de vitória Ele já liberou em nossas vidas, para que isso venha nos dar firmeza e certeza daquilo que nós esperamos de Deus. Às vezes nós não sabemos como Deus vai agir. Meu Deus do céu, essa prova é muito grande, eu não sei como Deus vai mover, mas uma coisa eu tenho certeza, Ele vai mover. Ele não me abandonou, como Ele não me abandonou em nenhum momento lá atrás, porque Ele me abandonaria nesse momento. Irmãos, então isso significa que esta prova que eu estou passando é a oportunidade de Deus para meu crescimento. É a oportunidade de Deus para alcançar musculatura espiritual. Vocês acham que Sadraque, Mesaque e Abidnego, ao ir para a fornalha, eles saíram de lá por mais confiança e mais fé que eles tinham? Vocês acham que eles não saíram daquela fornalha mais fortalecidos? Será que eles não cresceram em Deus ao ir para a fornalha e ter uma experiência sobrenatural com o Senhor única? E olha que a fé deles, por ali o Senhor já tinha provado. Quando eles negaram ali o rei Nabucodonosor, eles já tinham agradado o coração de Deus, mas Deus permitiu que eles fossem para a fornalha, para que eles tivessem uma experiência única com o Senhor, andando com o próprio anjo do Senhor ali no fogo, e nada tocava neles. Assim é na minha e na tua vida, irmãos. E eu vou te falar uma coisa, nossa caminhada é passar por provas cada vez maiores, para que nós venhamos crescer com essas provas, com esses desafios. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Agora observe, eu queria ir lá em Salmos, voltar aqui em Salmos capítulo 73. Salmos capítulo 73. Olha o que o salmista Asaf, ele chega e diz, no versículo 2. Quanto a mim, isso é o salmista Asaf, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, faltou pouco para que se escorregasse os meus passos.
Agora olha o versículo 14. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Ele cita em dois momentos, em dois trechos aqui do Salmo, momento em que ele sentiu tanta aflição, como ele diz, o dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã, de forma que os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Observe o que o salmista está dizendo. Então, há aquele que, ao estar diante da prova, diante do desafio, diante da guerra, da batalha, do dia a dia, diante da aflição, aqui é deparado no seu dia a dia, e aqueles que duvidam, aqueles que se enfraquecem, aqueles que, como o próprio Asaf disse, que os pés quase que se desviam. Faltou pouco para que escorregasse os meus passos. Mas há a outra turma, irmãos, que são aqueles que, diante da prova, não permite com que a ansiedade atinja o seu espírito, tome conta da sua alma, mas pelo contrário, ora a Deus, medita, busca em Deus solução, busca em Deus estratégia, busca em Deus visão espiritual, porque visão natural está ofuscada. Há aqueles que olham para o passado e vê, até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me guardado, então não vai ser dessa vez que o Senhor vai me abandonar. E traz à memória aquilo que traz esperança. Quando traz esperança, ganha força em Deus. Ganha força em Deus, começa a ver as saídas de Deus para os seus problemas. Mas há aqueles que agem como Asaf. Aqueles em que os pés quase que ou escorregam ou quase que escorregam. Porque não há força. Porque esquece o passado, esquece a promessa, simplesmente deixa com que seu problema se torne maior que o seu próprio Deus. Mas nós não somos da turma de Asaf, nós somos da turma de Davi, nós somos da turma de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quantos querem isso, diga aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, primeiro fundamento, diante do desafio, diante da prova, não deixe com que o desespero tome o desespero, a ira, domine seu comportamento, mas pelo contrário, se volte para Deus, medite naquilo que Deus já tem feito e que Ele vai fazer. Assim foi Davi. E Davi, ele não abriu mão daquela oportunidade. Por isso que ele enfrentou Golias. Porque ele diz, como o Senhor ele me livrou das mãos do urso, das garras do urso e das garras do leão, assim é o meu Deus que me livrará das mãos deste incircunciso. Amém? Segundo fundamento, está lá em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, ele chega e diz, versículo 18. Versículo 17. Agora, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário desolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Agora, versículo 18. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Amém? O segundo fundamento para nós não retrocedermos, mas sermos, ao invés disso, sermos firmes como servos de Deus, mesmo estando diante da afronta de Nabucodonosor. Nós precisamos entender
que aquilo que nós pedimos a Deus, aquilo que nós clamamos, não está confiado em nossas justiças, mas nas muitas misericórdias de Deus. Porque, irmãos, uma coisa que Satanás vai tentar tirar a nossa força é trazendo a seta, o dardo inflamado da culpa. Como se, eu não mereço, Deus não vai me escutar. É certo que eu não mereço, mas o que eu peço a Deus, o que eu busco em Deus, não está fundamentado, não está lançado em cima das minhas justiças, não, mas nas muitas misericórdias. Deus é Deus de misericórdia. Ainda que eu tenha pecado, ainda que eu tenha errado, eu me redimo diante de Deus, eu me humilho diante do Senhor, e o Senhor, Ele me dará a vitória em nome de Jesus. Amém? Aquilo que eu peço, aquilo que eu oro, é baseado nas muitas misericórdias de Deus. Se eu confio, se eu tenho essa confiança, que não é pelo meu merecimento, não é baseado na minha justiça, mas no amor de Deus, irmãos, eu não abro mão, eu não duvido, eu não questiono, eu não retrocedo, mas eu me firmo. Porque Deus é Deus de misericórdia, Ele entrará com providência na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Primeira coisa, primeiro fundamento, diante da prova. Olhe para o seu passado. Veja o quanto Deus tem agido, o quanto Deus tem te guardado. Deus tem nos ajudado até aqui, e Ele continuará nos ajudando em nome de Jesus. Segundo, tudo aquilo que nós lançamos diante dele não é baseado em nossa justiça, não é baseado em nosso merecimento, não. Mas é confiado na infinita misericórdia. Se eu creio que o meu Deus é Deus de misericórdia, isso me dá força, porque eu creio que Deus tomou a minha causa em tuas mãos, em suas mãos. E isso me fortalece. Por quê? Porque já não estou eu mais sozinho, mas Satanás, ele vai lançar o dardo inflamado da culpa. Vai falar que eu e você não merecemos, que Deus fechou os olhos, fechou os ouvidos para nós. Mas não fechou, porque o meu Deus e o seu Deus é Deus que ouve as nossas orações. É Deus que age por misericórdia, que age pela graça. Nós não merecemos, mas Deus, Ele libera seu favor imerecido. O favor que eu não mereço, assim Ele libera sobre a mim e sobre a tua vida. Amém, irmãos? Quantos querem isso? Diga aleluia. E o terceiro fundamento, irmãos, para que nós não venhamos titubear, não venhamos retroceder, não venhamos abortar o processo de Deus em nossas vidas, é o que está lá em Malaquias. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. Versículo 6 diz: a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade se achou nos seus lábios. Perdão, a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Olha o terceiro fundamento, para que eu venha a ter certeza daquilo que eu espero em Deus. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Ou seja, se eu ando com meu Deus no meu dia a dia, debaixo da tua palavra, a lei da palavra não falta na minha boca, e a iniquidade não se acha nos meus lábios. Por isso que eu ando com o Senhor. Irmãos, se nós andamos com o Senhor, com a lei da palavra na nossa mente, no nosso espírito, nós não aceitaremos e estaremos blindados contra os dardos inflamados da mentira.
que Satanás lança contra nossas vidas. Eu preciso ter conhecimento da verdade, da palavra e andar em submissão à vontade de Deus. A palavra do Senhor diz em Gênesis que Enoque andou com o Senhor e já não mais era, porque o Senhor o tinha tomado para si. Observe, andou Enoque com o Senhor. Se nós andamos com o Senhor, se nós alcançamos a intimidade no nosso dia a dia, seja em casa, seja no nosso trabalho, Deus faz parte da minha vida. Onde quer que eu esteja, independente das minhas circunstâncias, mas a lei da verdade, a palavra de Deus não falta na minha vida. Eu ando com o Senhor a tempo, a fora de tempo. Ministro sobre a minha casa, sobre a minha vida. Irmãos, no momento da prova, nós teremos a certeza que Deus é conosco. Porque se faltar essa certeza que Deus está conosco, faltará confiança em Deus. Se faltar confiança em Deus, nós seremos tomados pelo medo. E a possibilidade das pernas se escorregarem, das pernas enfraquecerem, como o salmista Asaf disse, é muito grande. Então, irmãos, nós devemos andar com o Senhor quando as coisas estão boas e quando as coisas estão ruins, ou seja, a tempo fora de tempo, em todo momento. E essa certeza que vai nos animar, que vai nos fortalecer. Por isso a palavra de Deus diz, a lei da verdade esteve na sua boca, ou seja, tem que estar na nossa boca. O conhecimento. Porque se é promessa de Deus, se Deus fala isso na minha vida, eu não abro mão. Andou comigo em paz e em retidão e apartou a muitos da iniquidade. Ou seja, eu não busco Deus somente no dia da minha aflição. Mas eu busco Deus no meu dia de paz. Eu ando com Deus quando está tudo em paz. Eu busco a palavra de Deus quando tudo está em paz, quando não há guerra. Por quê? Porque quando vier a guerra, eu vou ter a certeza de que Deus ele não me abandonou. Mas se eu não ando com Deus e busco Deus no momento da minha prova, vem Satanás e lança o dardo inflamado. Irmãos, e a tendência natural de nós desviarmos o olhar de Deus, colocarmos o olhar no problema e o problema se tornar maior do que o nosso Deus, é muito grande. Por isso, é nosso dia a dia. A campanha, ela vai até o final do mês, mas nós precisamos continuar buscando, continuar orando, continuar jejuando, continuar orando, continuar intercedendo. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, da nossa busca. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Eu só jejuo quando tem campanha, não. Mas tem momento que eu, por mim mesmo, eu sinto que eu preciso jejuar, eu vou traçar um propósito com Deus. Eu preciso buscar, preciso ter uma rotina como Daniel tinha. Daniel, interessante que Daniel, quando ele recebe o decreto do rei, a partir do qual ele seria lançado na cova dos leões, a palavra do Senhor diz que ele foi para o quarto dele orar, como ele orava quando estava tudo em paz. Não mudou a rotina de busca. Não mudou, não influenciou a busca dele, não enfraqueceu, pelo contrário, ele manteve o mesmo costume de antes. Então, andou comigo em paz e em retidão e apartou a muitos da iniquidade. Assim tem que ser na minha e na tua vida. Quando nós andamos em tempo de paz com o Senhor, em retidão, guardando e observando a palavra de Deus, nós somos levados à experiência
constantes com Deus. De forma que, assim como Davi, em meio à luta, ele se recordou do passado, da experiência pregressa que ele tinha com Deus, no momento da prova ele não duvidou, ele falou, não, isso daí pode deixar que eu assumo. Eu vou lutar. E essa vitória ela é certa, porque é o mesmo Deus que me livrou lá atrás, é o mesmo Deus que me livrará no momento. E eu faço isso não baseado na minha justiça, mas confiado nas muitas misericórdias de Deus, porque Deus já me deu prova o suficiente, ainda que Ele não precisava da prova, mas Ele já deu prova suficiente na minha vida, de que Ele é comigo, em todos os momentos. E é assim que nós precisamos nos buscar no nosso dia a dia, porque uma coisa é certa, nós não sabemos quando, mas a prova ela virá. E ela virá maior do que a que veio no passado. Mas ela virá maior do que veio no passado, por quê? Porque o passado ele já passou e nós fomos vitoriosos. E aquela prova que vem na nossa vida, ela vem como um propósito de Deus para nos tornar mais fortes. É o que está lá em Tiago, capítulo 1. Tende por bom gozo passagens por provações, porque a prova da vossa fé, ela vai desenvolver a perseverança, para que tornais perfeitos e maduros, não necessitando de coisa alguma. É assim que a prova vem, ela vem com um propósito de Deus. Amém, irmãos? E para fechar, eu quero abrir lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 35 diz: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas olha o que diz o versículo 37. Porém, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quantos mais que vencedores nós temos aqui nesta tarde? Diga aleluia! Aleluia! Então nada vai nos separar deste amor de Cristo. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo e nem a espada. Nada. Mas por amor de Cristo, somos entregues à morte o dia todo. Somos entregues à morte natural, à morte carnal, para que o Senhor vivifique nossas vidas. Mas uma coisa é certa e é certeza, que em todas essas coisas, seja na tribulação, seja na angústia, seja na perseguição, na morte, na nudez, no perigo, na espada, ou seja, em todas essas coisas às quais somos entregues dia a dia, nós somos mais que vencedores por amor por aquele que nos amou. Amém? A vitória ela é certa. A vitória ela é certa, irmãos. Se nós esperarmos em Deus, esperarmos, não é esperar de braços cruzados, mas é esperar em busca, esperar em confiança, acreditando, desenvolvendo a paciência, nos fortalecendo o nosso espírito, uma coisa é certa, a vitória. Por quê? Porque essa vitória já foi garantida para mim, para a tua vida ali na cruz. Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não importa as angústias, seja a espada, seja a fome aos quais nós somos submetidos no nosso dia a dia. O que importa é que a vitória ela virá e aquela guerra, aquilo que nós passamos, veio para nosso aperfeiçoamento, para nosso crescimento em Deus. Amém? Foi debaixo da fornalha
que o nome do Senhor foi exaltado pelo próprio Nabucodonosor. Foi passando pela cova dos leões que o nome do Senhor foi exaltado. E aqueles homens de Deus foram honrados. Assim é Deus na minha e na tua vida. E através dessa palavra, Deus ministra ao nosso espírito. Diante da prova, eu trago a esperança, a memória, aquilo que me traz esperança. Seja a minha experiência pregressa com Deus, seja a palavra de Deus. Mas uma coisa é certa, o meu Deus que eu ando no meu dia a dia é o Deus que, seja na paz, é o Deus que está comigo nas minhas provas, nas minhas tribulações. Amém, irmãos? Quantos querem isso? Diga aleluia. Quantos confiam nisso? Quantos confiam nessa palavra? Diga amém. Amém? Glória a Deus. Então hoje é o 12º dia da campanha, esteja firme. Hoje teremos ministração às 19h30, amém? Amanhã também às 19h30 com a pastora Raquel. Domingo terá o culto de manhã, presencial, e à noite, presencial e online. Amém, irmãos? Então que Deus nos abençoe, tenha uma ótima tarde, vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por mais este momento. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz. Deus, queremos te pedir, Deus, que a Tua palavra, Deus, ela venha vivificar a nossa memória, Deus, a nossa mente, de forma, Senhor, que ao nos depararmos, Pai, com uma prova, com um desafio, com uma tribulação, nós venhamos trazer à memória, Senhor, tudo aquilo que nos traz esperança, seja na experiência, Deus, que vivemos com o Senhor no nosso passado, seja na palavra, Deus, que vem com uma promessa sobre nossas vidas. Senhor, por isso eu te peço, Deus, nos leve, Deus, no nosso dia a dia, andarmos com o Senhor, seja em busca, em retidão, em observância, Senhor, a lei da verdade, Senhor, como diz a Tua palavra. Por isso, meu Pai, eu te agradeço. Deus, continue nos abençoando, abençoe a cada irmão aqui presente, aqueles também que não puderam estar. Ó Deus, que a Tua palavra venha crescer em nossos corações, gerar frutos, Deus, pela qual ela foi enviada, Senhor. Deus, assim nós te pedimos e te adoramos desde já, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Então, que Deus os abençoe e tenham todos uma boa tarde. Glória a Deus.